Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar agora de diabetes, que é outra patologia que anda em parceira com a hipertensão arterial. Então, a gente sabe que um bom número de pacientes que têm diabetes têm hipertensão arterial. Então, a gente precisa também acompanhar esses indivíduos. Então, vamos lá. Diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção da insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo, tá? A insulina é um hormônio que tem a função de quebrar as moléculas de glicose, o açúcar, transformando em energia para a manutenção das células do nosso organismo. Tá? O diabetes pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte. Então, vamos lá, vamos entender esse processo aqui. A gente sabe que todos nós produzimos insulina. É a insulina que é o hormônio que você produz após você começou a se alimentar, o seu organismo começa a produzir insulina e libera insulina no seu sangue. Para quê? Para quando a glicose que veio da sua dieta, da sua alimentação, chegar lá no seu sangue, ela possa ser encaminhada para o destino dela. Qual é o destino da glicose? A glicose ela tem função de manter as células funcionando. Ela que vai dar energia para todas as células do seu corpo funcionar. Só que para a glicose entrar dentro da sua célula, ela precisa da insulina. Ela não consegue entrar sozinha. Então, a gente precisa que a insulina entre na sua corrente sanguínea, abra a porta, vamos dizer assim, da célula, para que essa glicose possa entrar e manter a sua célula funcionando, tá? A gente sabe que o nosso corpo, ele tem preferência pela glicose como energia, fonte de energia. Algumas células só trabalham com glicose, por exemplo, o cérebro, ele funciona à base de glicose, o coração, ele tem preferência por glicose. Os nossos outras células, elas até usam outros combustíveis, por exemplo, quando a gente passa muito tempo em jejum, por exemplo, digamos que você fez um jejum de 24 horas. Se você perceber e chegar perto dessa pessoa que fez um jejum de 24 horas, você vai perceber que ela tem um hálito cetônico, que a gente chama. Porque esse indivíduo não está usando glicose como combustível. Ele está usando geralmente cetona, que vem da decomposição das moléculas de proteína que estão armazenadas no nosso corpo. Tá? Então, na verdade, a gente usa as células usam outras substâncias também como energia, mas elas têm preferência pela glicose. Então, vamos lá. Quando a gente fala em diabetes, a gente tem alguns tipos de diabetes que eu preciso saber. Quais são? Primeiro, eu tenho diabetes tipo 1, tá? Esse tipo de diabetes aparece geralmente na infância ou na adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos também. Mas geralmente ele está mais presente nas crianças, tá? Pessoas com parentes próximos que têm ou tiveram a doença devem fazer exames regularmente para acompanhar a glicose no sangue, porque eles têm propensão a ter diabetes tipo 1. Tá? Então, se eu tenho um parente que tem diabetes tipo 1, eu tenho chance também de desenvolver esse diabetes tipo 1. O tratamento do diabético tipo 1 exige o uso diário de insulina e de outros medicamentos para controlar a glicose no sangue. Então, a gente pode usar tanto insulina quanto os hipoglicemiantes orais. Vai depender do quadro do indivíduo. Quem vai fazer a prescrição e a orientação é o médico, geralmente, tá bom? A causa do diabetes tipo 1 ainda é desconhecida e a melhor forma de preveni-la é com práticas de vida saudáveis. Então, a gente tem que intervir na alimentação, atividade física, evitar o álcool, tabaco e drogas. Tá? Esses são a única forma da gente tentar prevenir. Como ela é de fundo genético, a gente não tem como muito evitar. A gente reduz os riscos, mas não dá para garantir 100% que a pessoa não vai ter. Tá? O diabetes tipo 2 ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida. A causa do diabetes tipo 2 está diretamente relacionada ao sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. Então, na verdade, o diabetes tipo 1,
é um diabetes que o indivíduo geralmente vai ter porque ele tem um fator genético. A gente não tem muito o que fazer. Mas quando eu falo em diabetes tipo 2, que é o número de casos que mais surgem, principalmente na idade adulta, eu tenho como intervir, eu tenho como evitar. Então, eu posso prevenir esse tipo de diabetes que surge em mim. Primeiro, controlando meu peso, praticando atividade física, controlando a minha dieta. Então, o que eu como vai interferir diretamente no que eu vou desenvolver ou não. E não só a diabetes, hipertensão, câncer e outras patologias estão diretamente ligadas à alimentação. Então, a gente precisa aprender a controlar e escolher melhor o que a gente come, o combustível que a gente coloca dentro do nosso corpo. Por isso é essencial manter o acompanhamento médico para tratar. Também dessas outras doenças que podem aparecer junto com diabetes. Então, a gente sabe que o paciente, uma vez que tem a diabetes, ele pode ter uma série de outras complicações que a gente vai ver mais na frente. Então, a gente precisa estar acompanhando bem de perto esse indivíduo para que isso não aconteça, tá? Diabetes latente, autoimune do adulto, que a gente chama de LADA, tá? Essa diabetes é como se fosse uma diabetes do tipo 1, só que ela surge no indivíduo adulto. É um sistema onde o próprio organismo destrói esse processo de formação, de repente, da insulina, destrói esse processo de ligação da insulina com a célula, e aí o que acontece? O indivíduo não consegue dar conta desse processo de equilíbrio da insulina em si e da glicose no sangue, e aí acaba desenvolvendo diabetes, tá? Atinge basicamente os adultos e representa um agravamento do diabetes tipo 2, também pode ser, tá? Caracteriza basicamente no desenvolvimento de um processo autoimune do organismo que começa a atacar as células do pâncreas, como eu falei aqui. Aí a gente tem o pré-diabetes, que é quando os níveis de glicose no sangue estão mais altos do que o normal, mas ainda não estão elevados o suficiente, tá? Para caracterizar uma diabetes do tipo 1 ou do tipo 2. E é um sinal de alerta do corpo, que normalmente aparece em obesos, hipertensos ou pessoas com alterações nos lipídios. Então, eu tenho um pré-diabetes, ainda não é o diabetes em si, mas o indivíduo começa a ter uma alteração dessa questão da glicose no sangue. Tá? E eu tenho o diabetes gestacional, que ocorre geralmente durante a gravidez, tá? Então, o diabetes gestacional, que ocorre durante a gravidez, é uma alteração do nível de glicose, de insulina no sangue, e geralmente costuma ser do tipo 2, tá? E esse indivíduo não garante, geralmente ele some após a gravidez, mas não existe 100% de chance. Algumas pessoas, depois da gravidez, acabam desenvolvendo diabetes, tá? Então, a maior parte volta ao normal, não vai ter mais sintomas de diabetes, mas algumas pessoas vão acabar desenvolvendo diabetes. Aí a gente vai classificar se é tipo 1 ou tipo 2, de acordo com a realidade desse indivíduo. Então, vamos lá. Só para a gente ter uma noção aqui, aí vocês viram lá em anatomia, provavelmente é isso. Se não viram, ainda vão ver, ou talvez não, vamos ver. Você come, o que acontece? Na hora que você come, a glicose vai ser... Existe processo digestivo e a glicose cai na sua corrente sanguínea. Tá? Na hora que a taxa de glicose aumenta, o que acontece? Ela estimula a célula beta do pâncreas, que vai produzir a insulina. Tá? E inibe a célula alfa. Tá? A célula alfa, na verdade, no pâncreas a gente tem dois tipos de célula, alfa e beta. Estão lembrados lá da anatomia? Então, a glicose estimula a célula beta que produz a insulina. Aí o que acontece? A insulina vai para a corrente sanguínea e aí ela atinge lá o fígado e o fígado absorve a glicose, tá bom? E aí armazena essa glicose em forma de glicogênio, que fica lá guardadinho no fígado, tá? Quando ocorre uma baixa da glicose, o que acontece? Automaticamente ocorre um estímulo da célula alfa. A célula alfa vai lá, estimula a produção do glucagon, o glucagon vai lá no seu fígado, quebra o glicogênio e libera a glicose. Então, tipo assim, o seu corpo armazena lá no fígado. Então, por exemplo, assim, quando hoje em dia a gente tem muitas pessoas que estão dizendo, eu estou com gordura no fígado, o fígado está muito sobrecarregado, porque está acumulando, às vezes, demais. Consome muita gordura, consome muito doce, e aí o fígado vai sobrecarregando. Tá? Esse é um processo normal que acontece todo dia no seu corpo.
Na hora que você tem baixa de glicose, automaticamente, lembra que eu falei que algumas células do seu corpo só funcionam com glicose? Como, por exemplo, coração e o cérebro? Sem glicose não funciona o seu cérebro. Então, o que acontece? Precisa ter glicose. Então, o organismo tem uma fonte armazenada. Se você não comeu, ele vai quebrar a glicose. Aqui tem armazenado lá no seu fígado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem outro desenhozinho para vocês verem, não sei se vocês conseguiram entender. Aqui é mais ou menos o que eu falei anteriormente. A insulina é como se fosse uma chave. Toda célula, imagina que você tá, que a sua célula é uma casa. Para poder alguém entrar na sua casa, você tem que usar a chave para abrir a porta. A insulina nada mais é do que a chave. Ela abre essa porta e aí automaticamente o canal de glicose que estava fechado abre, que é a porta, e a glicose consegue entrar, tá? Então, é um processo, é assim que funciona. Vamos lá. E aí, o que acontece? Quando esse processo que a gente acabou de ver, deixa eu voltar aqui, ele começa a ter defeito, vamos dizer assim, a insulina deixa de ser produzida lá pelo pâncreas. A gente não está produzindo insulina adequadamente, está produzindo em pequena quantidade. Então, o número de chaves que está na sua corrente sanguínea é pequeno. Então, o número de portas que serão abertas é menor. E aí, o que acontece? A glicose fica circulando, porque ela não consegue entrar. Aí, aumenta o açúcar no seu sangue. E aí, o que acontece? Você começa a ter os sintomas do diabetes. Quando aumenta o açúcar no seu sangue, o seu organismo entende, preciso diluir esse açúcar que está no meu sangue. Vamos beber água, dá sede, que é um sintoma do diabetes. E aí a pessoa começa a beber água, e a pessoa bebe muita água, ela tem que urinar mais para poder eliminar essa glicose, que também está ali. Então ela urina mais, o rim sobrecarrega, tem que trabalhar mais para urinar mais. E aí é um processo, e a pessoa come de novo, tem sede de novo, e urina demais. E aí você vai começando a ver os sintomas associados a esse processo, tá bom? Então vamos lá. Quais são os sintomas do diabetes? Fome frequente. Por que eu tenho fome frequente? Porque eu como, mas a glicose não consegue entrar nas minhas células. Se a glicose não entra nas células, está faltando glicose nas células, o meu organismo subentende que eu preciso comer para poder chegar à glicose, tá? Que a gente chama, só para vocês saberem, depois eu não coloquei, mas só para vocês saberem, na diabetes a gente tem os sintomas do 4P, tá? A fome frequente é polifagia, que a gente chama, tá? Polifagia. Então, a gente tem a polifagia, vocês vão ver em questões de concurso, cai muito isso. Polifagia, que é a fome frequente, é quando a gente tem fome constante. Aí eu tenho a polidipsia, tá? Que é a sede, tá? Porque, lembra que eu expliquei, a glicose sobe no sangue, o meu organismo precisa eliminar essa glicose, e aí para eliminar ele precisa diluir ela no sangue, para isso eu tenho sede, tá? É o processo que me causa sede. Aí vem a poliúria, que é a vontade de urinar, porque eu bebi muito líquido, eu preciso eliminar esse líquido, tá? E a perda de peso. Então, são os 4 P's que a gente tem, tá? Polifagia, polidipsia, poliúria e perda de peso. Fraqueza, geralmente o indivíduo começa a ter fraqueza muscular, fadiga, mudanças do humor, náuseas e vômitos, são os sintomas que podem aparecer. Sintomas do diabetes tipo 2. Fome frequente, sede constante, formigamento nos pés e mãos, vontade de urinar diversas vezes, infecção frequente na bexiga, rim, pele, infecção da pele. Feridas que demoram para cicatrizar e visão embaçada. São os sintomas geralmente do diabetes tipo 2, tá? Que vão surgir. Tratamento. O tratamento do diabetes tipo 1 precisa de injeção diária de insulina para manter a glicose em nível adequado dentro do seu sangue. E para a medição é aconselhável ter em casa um aparelho chamado glicosímetro, que será capaz de medir a concentração exata da glicose no sangue durante o dia do paciente. Então, o paciente vai verificar várias vezes ao dia, dependendo do quadro,
Se ele precisa tomar mais insulina ou menos insulina. Geralmente o médico deixa um esquema padronizado. Se a glicose der tanto valor, vai tomar tanto de insulina. E assim ele vai montando o esquema para o paciente, deixa tipo uma tabelinha. Então ele vai acompanhando. Então a dose que ele toma de insulina pode variar de acordo com o nível de glicose desse indivíduo. Tá? Vamos lá. Os médicos geralmente recomendam que a insulina deve ser aplicada diretamente na camada das células de gordura, logo abaixo da pele, ou seja, a gente vai usar o tecido gorduroso que vai absorver, tá? E os melhores locais para a aplicação da insulina são barriga, coxa, braço, região da cintura e glúteo. E sempre a gente vai orientar o paciente que faz insulina, que a gente precisa fazer um rodízio dos locais. Ele não pode aplicar sempre no mesmo local, senão ele vai ter um consumo da gordura naquele local e vai fazer vai ficar tipo um relevo na região. Ele vai consumindo a gordura, se você aplicar sempre no mesmo local. Então, a gente recomenda que faça um rodízio das áreas de aplicação de insulina, tá? Além de prescrever injeções de insulina para baixar o açúcar, alguns médicos solicitam que o paciente inclua também medicamentos via oral em seu tratamento, de acordo com cada caso, tá? Que são os hipoglicemiantes orais. Tratamento do tipo 2. O tratamento consiste em identificar o grau da necessidade de cada pessoa, indicar, conforme cada caso, os seguintes medicamentos ou técnicas. Inibidores de alfa-glicosidase, que impede a digestão e absorção de carboidratos no intestino, ou seja, a gente tem vários tipos de hipoglicemiantes orais, entre eles, esses daqui que a gente vai falar, tá bom? O inibidor de alfa-glicosidase, ele não deixa o seu organismo absorver os carboidratos. Ou seja, você come, mas esse carboidrato ele é eliminado pelo intestino. A gente sabe que o carboidrato, quando ele chega no sangue, ele vai virar glicose para poder ser absorvido. Então, por exemplo, se eu como pão, batata, arroz, isso tudo vai fazer com que a minha glicose suba muito rápido. Então, a gente não quer que essa glicose suba muito rápido, a gente quer manter um equilíbrio desse indivíduo. Então, algumas vezes a gente acaba usando esse inibidor para reduzir o nível de glicose que entra no sangue, tá bom? Sulfonilureias, que estimulam a produção pancreática de insulina, tá? Pelas células pancreáticas. Então, eu vou estimular, se minha produção de insulina está pequena, eu dou um estimulante para ela, ou seja, eu tento estimular essa produção. Agrinidas, que agem também estimulando a produção de insulina no pâncreas, tá? O diabetes tipo 2 normalmente vem acompanhado de outros problemas de saúde, como obesidade, sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados e hipertensão arterial. Dificilmente eu vou ter um paciente diabético tipo 2 que não tenha um desses outros sintomas, tá? Ou o paciente é obeso, ou ele é sedentário demais, ou ele tem triglicerídeo elevado, ou ele é hipertenso. Dificilmente surge diabetes tipo 2 do nada. Geralmente está associado a alguma outra questão. E se vocês perceberem, todos esses fatores aqui estão ligados à questão de estilo de vida. Então, a gente precisa intervir no estilo de vida, não tem jeito. Por isso é essencial manter o acompanhamento médico para tratar também todas essas doenças, que ajudam principalmente nas complicações do diabetes, tá bom? Complicações do diabetes. Quando o diabetes não é tratado corretamente, podemos evoluir para alguma forma mais grave e apresentar algumas complicações. Quais são essas complicações? Eu tenho uma complicação que a gente chama de complicação aguda, que é a hipoglicemia, tá? O que é essa complicação aguda, hipoglicemia? Uma complicação que acontece de vez em quando. O paciente principalmente o paciente de diabetes tipo 1, que toma insulina, ele pode desenvolver um quadro hipoglicêmico, tá? Quando ele toma uma dose maior de insulina, ou ele não se alimenta adequadamente, ele pode ter uma queda muito brusca da sua glicose, levando a um quadro hipoglicêmico. Nesse caso, a gente sempre orienta, por exemplo, não sei se vocês já perceberam, se vocês conhecem alguém diabético, a gente geralmente manda o indivíduo andar com um cartãozinho, que ele é diabético, e ele geralmente tem um doce, sempre carrega um doce, a gente sempre orienta o paciente diabético, principalmente que faz uso de insulina, que carregue um doce no bolso,
Porque caso ele comece a sentir os sintomas da hipoglicemia, ele já sabe, ele vai lá e come o doce, para que ele não tenha um quadro hipoglicêmico, podendo chegar até num choque, tá? O indivíduo pode ter um choque hipoglicêmico, e aí ele pode vir até a óbito por isso. Mas o paciente diabético bem orientado e bem acompanhado não vai ter com frequência esse quadro de hipoglicemia, tá? Então, a hipoglicemia é quando tem uma queda muito brusca da glicose no sangue. Quais são os sintomas? O indivíduo geralmente começa a tremer, ele começa a ficar ansioso, dá um nervosismo nele, começa a ter suor e calafrios, irritabilidade e impaciência, confusão mental, delírio, tá? Taquicardia, o coração começa a bater mais rápido para tentar dar conta desse suporte que não está acontecendo adequadamente, tontura, vertigem, fome e náusea. Quando ele começa a ter esses sintomas, ele já sabe, estou tendo uma hipoglicemia, então ele já pega o docinho que está no bolso, come o docinho e já vai melhorar imediatamente. Então, todo paciente diabético, ele precisa estar bem orientado com relação a isso, para evitar as complicações, tá bom? Sonolência, visão embaçada, sensação de formigamento, dormência nos lábios e na língua, dor de cabeça, fraqueza, fadiga, raiva, tristeza, falta de coordenação motora, pesadelo, choro durante o sono, convulsões, inconsciência. Aqui são algumas complicações que o diabetes pode começar a desenvolver. Tá? Então, o indivíduo pode começar a ter sonolência, por causa desse desequilíbrio, ora sobe demais a glicose, ora desce demais a glicose, e aí quando desce ele tem essa sonolência, ele pode começar a ter a visão embaçada, porque leva uma alteração circulatória, lembra que eu falei? Lá nos vasos sanguíneos da retina, e aí pode desenvolver uma retinopatia, e aí ele começa a ter a visão embaçada, ele vai ter sensação de formigamento, dormência, dor de cabeça, e esses sintomas todos associados à questão do sangue, tá? Então, vamos falar agora um pouquinho mais específicos de algumas patologias que o paciente diabético pode ter. A neuropatia diabética, o que é isso? Você sabe que os nervos, principalmente os nervos periféricos, tá? Eles precisam ter uma boa irrigação circulatória. E quando eu tenho uma alteração da circulação associada ao diabetes ou à hipertensão, esses nervos também começam a ter prejuízos, tá? Então, a gente começa a ter um prejuízo de informações que chegam nos nervos. E aí, todo o corpo começa a desenvolver perdas. Então, eu posso ter dormência, eu posso começar a ter, por exemplo, assim, já viu um paciente com pé diabético? Já ouviram falar em pé diabético? Provavelmente, vocês já escutaram? O paciente, por que a gente tem tanta preocupação no pé? Quanto mais distante está o membro, mais difícil fica a comunicação com a medula. Tá? E aí, quando eu tenho uma neuropatia, onde eu vou tendo perdas e mortes de neurônios, tá? Os neurônios que estão mais distantes são os primeiros a se perder. E aí, quando a gente vai tendo essas perdas, automaticamente, regiões vão ficando perdidas. Então, por exemplo, na questão do pé diabético, é muito comum a gente ter o paciente, por exemplo, fazendo um calo, cortando o pé e nem percebendo, porque ele não sente mais. Ele perdeu a sensibilidade da região. E aí, qualquer feridinha pode virar uma ferida e de difícil cicatrização. Porque a gente sabe que o processo de cicatrização se dá basicamente ligado ao quê? Ao sistema circulatório. Lembram lá que vocês devem ter visto em anatomia também? Quando a gente machuca, por exemplo, quando eu corto meu braço ou a mão, automaticamente o que acontece? As células de defesa vêm em direção àquele local para produzir substâncias para fazer cicatrização ali no local. Aí desenvolve um processo inflamatório, para as células de defesa virem, eliminar bactérias, tudo que tem ali naquela região, e para mim começar a se reproduzir as minhas células novamente. Esse processo no diabético fica todo alterado. Porque a circulação não funciona adequadamente. Então, esse indivíduo começa a ter complicações. Então, ele vai tendo tendência a ter, por exemplo, as amputações que a gente vê no diabético. Tá? Geralmente, então, ele vai começar a ter alterações. Começa primeiro com o pé diabético, uma ferida que não fecha, que fica anos ali, e a gente tem que cuidar, e aí, às vezes não fecha, e a gente acaba, às vezes, tendo perda daquele membro. Tá? Então, a gente precisa orientar esse indivíduo. Um diabetes bem controlado, onde o nível de glicose está bem controlado, a gente dificilmente vai ter essas perdas, tá bom? Problemas arteriais e amputações, eu acabei de explicar alguma coisa aqui. Vamos lá.
Retinopatia diabética é um termo genérico que designa todos os problemas da retina que são causados pelo diabetes. Como eu posso prevenir isso? Comer diariamente verduras, legumes e pelo menos 3 porções de frutas. Reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras. Parar de fumar. Praticar exercício físico regularmente e manter o peso. Na verdade, essa é uma forma de prevenir o diabetes. Eu preciso controlar, eu preciso mudar estilo de vida quando a gente pensa nisso, tá? Doença renal, ficou meio confuso aqui, mas vamos lá. Os rins são uma espécie de filtro composto por milhões de vasinhos sanguíneos, os capilares, que removem os resíduos do sangue. O diabetes pode trazer danos aos rins, afetando sua capacidade de filtragem. O processo de digestão dos alimentos gera resíduos. Essas substâncias que o corpo vai utilizar, geralmente, têm moléculas bem pequenas que passam pelos capilares e vão compor a urina. As substâncias úteis, por sua vez, por exemplo, as proteínas, né, têm moléculas maiores e elas são filtradas pelo rim e continuam no sangue. O problema é que os altos níveis de açúcar fazem que o rim filtre muito sangue, tá? Sobrecarregando os órgãos e fazendo com que as moléculas de proteína acabem sendo perdidas na urina. Ou seja, o rim começa a trabalhar em sobrecarga, e ele vai ficando tão sobrecarregado que ele já não consegue mais filtrar de forma adequada a urina. Então, ele acaba perdendo a proteína que antes ele tinha, ele perde também. É aí quando a gente chama que a gente tem presença de proteína na urina, tá? Que é a microalbuminuria, tá? Quando a doença renal é diagnosticada precocemente, tá? Geralmente a gente consegue intervir e evitar esse processo. Quando isso não acontece, esse indivíduo pode ter uma lesão permanente do rim, e aí a gente vai ter um indivíduo com uma doença renal crônica, que vai precisar ou de fazer um transplante ou de fazer hemodiálise, que é a filtragem do sangue pela máquina, né? Pé diabético são feridas que geralmente ocorrem no pé, que eu já falei, tá? Geralmente estão associadas à questão da circulação sanguínea deficiente. Um grande número de pacientes levam à amputação, então a gente tem um grande número de pacientes que são amputados hoje por causa do diabetes, é o famoso pé diabético. Quais cuidados a gente tem que ter com isso? Primeiro, tem que identificar os sintomas, ou seja, o paciente geralmente vai ter formigamento, perda da sensibilidade local, dores, queimação nos pés e nas pernas, sensação de agulhadas, dormência, além de fraqueza nas pernas. Tais sintomas podem piorar principalmente à noite, ao deitar. A pessoa só se dá conta que está no estágio avançado quando surge uma ferida, tá? Uma infecção. E aí o tratamento é difícil. Então, geralmente, o que a gente vai trabalhar na questão do pé diabético? Conscientização do diabético. Ele precisa se conscientizar que ele precisa cuidar do pé dele. Não só o diabético, todos nós. A grande maioria das pessoas não cuidam dos seus pés, tá? A gente sabe disso. Por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo nosso do dia a dia. Quando você lava o pé, muitas, principalmente crianças, a gente não vê lavar os pés. Porque dá trabalho abaixar e lavar os pés. A maioria das pessoas lava o corpo todo, a perna, e o pé fica para lá. Ninguém tem esse cuidado. Outro cuidado que a gente não tem, secar os pés. A maioria das pessoas tem mau odor nos pés, os famosos chulé, porque não seca os pés. Né? E aí, o que acontece? Favorece, como os pés têm muita dobrinha entre os dedos, coisas assim, favorece bactérias, fungos fiquem ali, armazenados. Então, a gente precisa cuidar melhor dos pés e conscientizar a população disso, principalmente o paciente diabético. Cuidado com o pé diabético aqui. Realizar a higiene diária dos pés e secá-los com cuidado. Cortar as unhas em linha reta. O diabético não pode cortar os cantinhos das unhas, porque se a unha encravar, o que vai acontecer? Automaticamente ele vai correr um risco de ter uma lesão naquele local e ter até a amputação do pé, se for o caso. Usar sapatos macios, meias claras e sem costura, tá? Não pode ser meias apertadas. Examinar os pés para identificar precocemente mudanças de cor, inchaço. Então, a gente recomenda que todo dia ele sente, pegue um espelhinho e olhe o pé.
todos os dias. Controlar os níveis de açúcar no sangue, tá? Que ajuda também a evitar as complicações, e procurar um profissional de saúde, caso ele perceba alguma alteração, se ele tiver alguma dormência, começar a sentir alguma fisgada no pé, ele precisa procurar um profissional de saúde para avaliar melhor o pé dele, tá?